Jesus é o Redentor.
pelo aniversário do nosso amado pastor Pedro. Uma noite de gratidão a Deus por mais um ano de vida, por sua fidelidade, por esse ministério tão frutífero. A Bíblia nos diz que os que lideram bem os assuntos da igreja são dignos de dupla honra, especialmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. 1 Timóteo 5,17. Que nesta noite, o nosso louvor, as nossas palavras e as nossas homenagens suba ao céu como um incenso agradável a Deus. E agora, convidamos a igreja a se colocar de pé para um dos momentos mais esperados nesta noite. A Bíblia nos ensina a honrar os nossos líderes, a cuidar daqueles que se dedicam ao nosso crescimento espiritual. E é com alegria e honra que recebamos o aniversariante da noite, juntamente com a sua família, pastor Pedro Henrique, missionária Cleonice e suas filhas Tailã e Cauê. Uma linda salva de palmas aos nossos pastores. Ao aniversariante nesta noite. Ao seu lado, sua companheira de fé, oração e caminhada, missionária Cleonice, mulher sábia, virtuosa e também alicerce da família e da fé. Também as acompanham suas filhas, Cauê e Caiane, o maior presente que Deus pode confiar ao homem. Pedimos que eles subam até aqui ao altar, as cadeiras já estão aqui reservadas. Tem um versículo na palavra de Deus, pastor Pedro, que diz assim: e eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15. E eu quero nesse momento, aproveitando que o pastor já está aqui conosco, ler um pequeno texto em sua homenagem em nome de toda a igreja. Hoje não é apenas mais um aniversário, é o marco de uma vida que tem sido instrumento nas mãos de Deus para abençoar, para ensinar, guiar e interceder. E a sua dedicação, pastor Pedro, ela é exemplo para todos nós. Com paciência e firmeza, o Senhor tem cumprido o chamado que o céu lhe confiou. E mesmo em pouco tempo entre nós, já enxergamos em sua vida o reflexo do bom pastor, Jesus que cuida com amor e verdade. A Bíblia nos diz: o obreiro é digno do seu salário, em 1 Timóteo 5,18. E hoje nós reconhecemos isso com gratidão e honra. E neste novo ciclo, a nossa oração é que o Senhor continue te fortalecendo, como diz lá em Isaías 40:31. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que nunca lhe falte a unção, coragem e alegria para continuar. E que os frutos do seu ministério sejam cada vez mais visíveis. Esse é o nosso desejo. Frutos de salvação, restauração, esperança e paz. Receba a nossa homenagem nessa noite com muito carinho, respeito e profunda admiração. Feliz aniversário, pastor Pedro, é o que nós desejamos nessa noite. Mais uma vez eu peço à igreja uma linda salva de palmas. E nesse momento eu quero passar novamente a direção do trabalho ao nosso querido pastor Germano. Glória a Deus. Tem que ajudar então, pastor Pedro, as filhas. Queridos, nós estamos aguardando a chegada do nosso pastor presidente, que irá dar continuidade do trabalho, e com isso estaremos chamando aí os departamentos e por orientação da coordenação, os departamentos que forem chamar, que estão trazendo ali as suas homenagens, já podem também estar fazendo uma sequência, tá? No caso aí os coordenadores, tá bom? Para ganhar esse tempo. Neste momento nós estaremos ouvindo um louvor. Uma criança é a Erlaine, né? Muito bem, cadê? E o voto. Eu sou contigo, ó meu filho. He
que está lá em Números, capítulo 4, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Uma bênção completa, cheia de graça, saúde, sabedoria, força, mais e mais entendimento. Queremos dizer em nome do ciclo de oração que o Senhor é uma bênção sobre as nossas vidas. Amém? Desde esses dias, esses meses, nós aprendemos a amar você, a sua esposa, toda a sua família. Que o Senhor continue derramando bênção sem medida sobre as suas vidas. E em nome do ciclo de oração, nós queremos também lhe dar uma lembrancinha, um mimo. Irmãs, enquanto a irmã Márcia chega, vamos dizer para o nosso pastor: parabéns, 3. Parabéns, pastor Pedro. Da área 2, queria deixar um versículo do Senhor. Está lá em Salmos 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. E que esse versículo, fique aqui gravado. E eu tenho certeza que esse momento aqui que nós estamos, a igreja reunida, honrando ao Senhor, e mais este ano de vida que o Senhor lhe concedeu é um exemplo de que os seus passos estão sendo confirmados pelo Senhor, tá? E que o Senhor continue lhe abençoando, o Senhor e sua casa, sua família, suas filhas, a missionária, e que o Senhor continue sendo uma árvore frutífera, que por onde passa faz a diferença. E em nome da mocidade, a gente também quer entregar um mimo aqui. Paz do Senhor. Muita alegria que estamos nesta noite, adorando a Deus e celebrando o Senhor pelo aniversário do pastor Pedro. Você breve, porque a programação está extensa. E nosso dia a dia, a nossa amizade, o trabalho do Senhor, a gente já sabe como funciona. Quero só apenas dedicar a ele o texto da palavra de Deus, que está lá em Josué capítulo 1, que já conhece o texto. Apresentando a Secretaria de Missões, nós trouxemos uma lembrança e hino, Parece que isso aqui é o mínimo. Mas a intenção é abençoar o nosso pastor, Deus abençoe a família, em nome da nossa família, Deus abençoe. Amém.
vamos chamar de Miguel. Hoje nós estamos em uma noite de celebração a Deus e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na vida do pastor Pedro Henrique e a sua família, a missionária Eunice, suas filhas Kalene e Cailane. Em um momento como este, pouquíssimas pessoas, e eu me refiro àqueles que às vezes estão bem próximos da família, do pastor Pedro, às vezes podem dizer alguma coisa a respeito das lutas que o pastor passa, e ao longo aí dos seus muitos anos de idade, o pastor jovem, um jovem pastor, sua família, e ele sabe, como pastor também, entendemos as lutas que é estar servindo ao Senhor como pastor. E o pastor Pedro conhece isso. Como foi dito na canção que foi doada aí, na coreografia pelo departamento infantil, que fala a respeito de que ninguém sabe o que passou para chegar até aqui. Mas Deus conhece e sabe muito bem. Eu quero citar aqui o texto das Sagradas Escrituras, que está em Salmos 1, verso 3, que diz assim: e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim é a vida do homem de Deus. Ele é como uma árvore produtiva, servindo ao Senhor, e tudo que faz prospera na presença de Deus. Em nome da minha família, quero entregar esta lembrança. Ela comigo também. E é bem simples, humilde, mas que Deus quer de coração. Né? Paz do Senhor, amados. Dizer uma coisa para vocês que eu nunca fiz. Deus me fez hoje estar aqui apresentando a Monte Sinai. Eu quero até a Monte Sinai de pé. Para bem dizer ao nosso pastor, eu quero dizer a ele, antes de eu citar aqui o texto, que a igreja dele a igreja dele a igreja reconhece quando Deus faz algo importante para a sua edificação. Aí o que a gente tem a dizer, pastor, a igreja ganhando. O texto que eu cito é apenas as armaduras de Deus, citada pelo apóstolo Paulo, capítulo 6 aos Efésios, versículo 10 e 11. As armaduras de Deus para o homem de Deus, e a igreja vai continuar orando por você, porque ela lhe ama. Receba esta palavra em nome da igreja Monte Sinai. E aqui está o mínimo do oferecimento. tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim.
mas estou firme nas minhas promessas. Não tenha nada que me impeça de meu caminho prosseguir. Lembrei de tudo que José enfrentou para um dia se tornar governador. Não esqueceu de suas promessas, seguiu em frente, pois que espera no final ainda vai sorrir. O Senhor nunca falha, Ele não falha não. Vou esperar minhas promessas acontecer. O tempo pode passar e mudar, Sua palavra vai cumprir. Eu creio, o Senhor nunca falha, Ele não falha não. Vou esperar minhas promessas acontecer. O tempo pode passar e mudar, Sua palavra vai cumprir. Sabe por quê? Deus não é homem para mentir, Suas promessas vão se cumprir, os Seus planos não vão se frustrar. Minha esperança nele ficará. Vou esperar e ver o impossível, porque Deus é fiel e imbatível. Todas as promessas vão acontecer e na hora certa Ele vai viver. Deus não é homem para mentir, Suas promessas vão se cumprir, os Seus planos não vão se frustrar. Minha esperança nele está. Vou esperar e ver o impossível, porque Deus é fiel e imbatível. Todas as promessas vão acontecer e na hora certa Ele vai viver. O Senhor nunca falha, nunca. O Senhor nunca falha, Ele não falha não. Vou esperar minhas promessas acontecer. O tempo pode passar e mudar, Sua palavra vai cumprir. Eu creio, o Senhor nunca falha, Ele não falha não. Vou esperar minhas promessas acontecer, porque Ele é fiel sempre. O tempo pode passar e mudar, Sua palavra vai cumprir. Deus não é homem para mentir, Suas promessas vão se cumprir, os Seus planos não vão se frustrar. Minha esperança nele fica está. Vou esperar e ver o impossível, porque Deus é fiel e imbatível. Todas as promessas vão acontecer e na hora certa Ele vai viver. Ele vai viver, Ele vai viver, porque Ele vai viver. Glória a Deus. Amém. Feliz aniversário. Em que a área 2 se reúne para celebrar a Deus pela vida do nobre companheiro pastor Pedro Henrique, né? Eu quero louvar a Deus pela atitude dos nossos amados irmãos que não estão deixando passar esta data em branco, mas estão homenageando o companheiro e assim louvando a Deus por sua atitude. Quem ainda não conheceu o pastor Caristia aqui, levante a mão em sinal. Então, fique em pé, pastor Caristia. Francisco Caristia, esposa irmã Conceição, meu filho
Micailson. Aí está, para aqueles que ainda não conhecem, tá? Poder sentar. Está também o Alan, um jovem de Santa Helena, está fazendo faculdade em São Luís, mas vier de Santa Helena acompanhando o pastor Caristia. Nós querem também saudar o bem-vindo, digam amém. Amém. A família do nobre companheiro, pastor Pedro Henrique, mãe, irmão, cunhado, irmãs, sobrinhos e cunhados. Por favor, fiquem em pé, vontade, e falar de boas-vindas. É um prazer muito grande tê-los conosco nesse momento, tá? Estamos a todos com o Pai Senhor, para o Senhor Conceição, para chegar aqui à frente. Quero deixar 2 textos da palavra de Deus. Um que está em Hebreus 13, e esse texto eu não quero apresentar ou oferecer para o pastor Pedro, eu quero oferecer para a igreja. E o segundo texto ao pastor Pedro, né? Esse primeiro texto de Hebreus 13, versículo 7, que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quero parabenizar a igreja por esta boa iniciativa de lembrar do vosso líder, do vosso guia, do vosso pastor. E agora o texto que eu escolhi foi o mesmo texto do pastor Jordano, e aí agora eu vou utilizar Josué, capítulo 1 e o versículo 8, pastor Pedro, né? Que diz: não cesses, pastor Pedro, de falar deste livro, do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pastor Pedro, aqui está a prosperidade de um líder, né? Aqui está o segredo da vitória e o segredo da bênção de Deus e da confirmação de Deus no trabalho que a gente presta ao Senhor, nosso Deus. A gente já se conhece já de longas datas, desde a área 25, e a gente, pela graça de Deus, já trabalhamos em vários campos, desde o Parque Vitória, Axixá, Picuaçu e Santa Helena, e agora Miranda do Norte. Quero parabenizá-lo por esta data feliz, que Deus continue abençoando o senhor, bem como a sua companheira, a missionária Cleonice, as meninas, que a bênção do Senhor repouse sobre sua vida, em nome de Jesus. Quero passar às suas mãos este humilde presente. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus, e a paz esteja com você. Tenha ânimo. Amém? Que Deus lhe abençoe, que seu ministério prospere cada dia mais, que o Espírito Santo ilumine todos os lugares e colocados as plantas dos nossos pés. Seu homem trabalhador, dedicado, esforçado. Eu tenho certeza que Miranda do Norte, com a sua chegada,
e que os demais pastores só tenham prosperado. Eu desejo de mim, da minha esposa, da minha família e do Templo Central. E nós queremos, eu e minha família, do Templo Central, desejar esse mim. Eu sei que não é tudo, mas que Deus continue abençoando. Queridos, nós informamos que o irmão Breno, em virtude de saúde, teve que sair, tá? E os obreiros combinaram entre eles para que apenas um dos dirigentes fale com os demais. O irmão Cícero, então, com oportunidade. Logo após o irmão Cícero, também nessa ordem, o irmão Carlos Eduardo, coordenador do Mademi, Keila, regente também do Mademi, Lucimar, coordenadora da área 1, Márcia Brandão, do projeto BTV, Alana Abreu. Tá? Então, logo após a irmã Márcia Brandão, Alana Abreu. Ok. Então, chegar aqui que depois do irmão Francisco, ou seja, do irmão Cícero e do irmão Francisco. Ok? Então, nessa ordem, depois do irmão Francisco, já citado. Saúde. Queridos, nós estamos gratos ao Senhor. Hoje é uma noite muito especial, a qual comemoramos o aniversário do nosso pastor Pedro, um homem a qual Deus escolheu para vir a este lugar chamado Mineiro do Norte, e a esta congregação, Monte Sinai, a esta área chamada Área 2. E nós estamos muito felizes por sua vida. Amém? Eu dei também um texto que está em Jeremias, já foi citado, 3 e 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, e vos apacente com ciência e com inteligência. E isso nós temos visto na sua pessoa. Fazer isso, né? A obra do Senhor com excelência, com alegria. Sou um admirador seu, de mais de poucos tempos, mas Deus colocou entre nós uma amizade, um amor. Foi o amor à primeira vista de um pastor com uma ovelha. Isso nasceu no meu coração. E também estamos alegres por tudo que temos aprendido com o Senhor durante esses tempos. Amém? O Senhor continue derramando graça e paz sobre você, a sua esposa e toda a sua família. Você é muito especial para nós. Minha fala um pouquinho extenso, que falarei em cima. E também a área. Amanhã nós ligaremos da área 2 e nos tornaremos área 6. Mas o que nós temos aprendido com você, nós vamos levar para o resto da vida. Aleluia, louvado seja. Hoje é um dia especial, não apenas celebramos o nascimento de um homem, mas celebramos o chamado de um homem de Deus a um ministério, a um trabalho, a uma função. E nós cremos que Deus lhe chamou para cumprir algo para ele neste lugar, nesta congregação, nesta área chamada área 2. E você chegou e nos conquistou de uma maneira que nós estamos muito alegres. Falando no nome dos meus companheiros da congregação Betânia, do irmão Branco, da congregação Hebron, o irmão Cesário também não pôde vir, da congregação Monte Alegre. Nós estamos muito felizes e nós sempre falamos de bem e agradecendo a Deus pela sua pessoa, pela sua família, de Sara Cleonice, uma pessoa assim muito especial para nós, para mim, para minha esposa, né? Então nós estamos muito felizes de ter você como pastor. E esses tempos que você pastoreou, 4 meses já, né? Estamos gratos, 120 dias, mas foi o suficiente para nós aprendermos muito e levar também para a nossa vida, trabalhando para o Senhor com dedicação. Amém? Então isso é muito maravilhoso. Jeremias 15 nos mostra que pastores não são apenas líderes humanos, mas são dádiva de Deus, dada ao seu povo. E você é essa dádiva de Deus, a sua família, dada para nós aqui na Igreja de Mineiro do Norte, área 2. Amém, irmãos? Amém. Estamos felizes por isso. E amanhã nós tornamos, né, salta assim na frente. Então, amanhã em diante, né, seremos da área 6. Mas eu quero dizer que em nome das congregações Betânia, congregação Jerezim, congregação Monte Oreb, nós estamos muito felizes por esse tempo que o Senhor nos pastoreou. Vai continuar sendo nosso pastor, mas apenas, né, não damos só de área. Quero dizer que foi o suficiente para nós aprendermos muito, muito com o Senhor. Amém? Então hoje não é apenas só o seu aniversário, né? É uma data de Deus na sua vida. E
para nós também, como igreja, como área, né? O seu pastoreado nós vamos levar ali também para ser muitas coisas boas, amém? Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome das congregações, agora também nós nos despedimos também dos irmãos aqui da área 2, agora nos tornamos área 6, estamos muito felizes, né? Aprendemos demais aqui nesta área, com o Senhor principalmente, mas ali o Senhor nos levar para a área 6, e nós também vamos fazer a obra juntos, para o bom crescimento desta igreja em Mira do Norte. Os irmãos também creem assim, dê uma salva de palmas ao nosso pastor. Como também, em nome das congregações, nós também vamos dar um hinozinho. Em nome da congregação Monte Gerizim, da congregação Monte Hebron, da pessoa do irmão Branco, Monte Oreb, da pessoa do irmão Cesário, e também da pessoa do irmão Tiago de Gerizim, sabe que sou eu aqui, esse seu amigo e companheiro, em nome de Jesus. Parabéns, que Deus conceda Deus abençoe vocês. Feliz aniversário, e Deus te cubra de bênçãos e de paz. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite, comemorando, né? O primeiro aniversário do pastor Pedro aqui em Miranda. E vem aqui em nome da Madeni representar e falar para o nosso novo coordenador geral, né? Pastor Pedro. É uma alegria ter você ao nosso lado para trabalharmos juntos. E falar do pastor Pedro é difícil, mas é tão fácil, né? Quando nós vemos ele pela primeira vez, logo que deu aquele sorriso já encheu o nosso coração. E como já foi falado aqui nesta noite, o pastor Pedro tem as características do bom pastor. E quando nós olhamos para ele, é difícil não ficar alegre. Se você está triste ou passando por uma situação, ele chega com aquele ânimo dele e já nos faz reverter toda a tristeza em alegria. E eu queria deixar um versículo aqui da palavra de Deus, que está em Provérbios 6, 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te destribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pastor Pedro, esse versículo nos diz que se eu confiar no Senhor, botar toda a sua confiança nele, tudo lhe sairá bem, todo o seu ministério será próspero e você será um homem abençoado, porque essa igreja já ama você. Em nome da Madeni, nós também trouxemos uma lembrancinha aqui para você e o mínimo, né? O mínimo. E estamos muito felizes. Que Deus continue abençoando. Feliz aniversário. Quero também aqui saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer ao Senhor nosso Deus, né, por esta oportunidade que Deus tem nos dado. Quero também aqui deixar um versículo para o pastor Pedro. Está escrito em Isaías, capítulo 58, versículo 11, que diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugar seco, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falte. E que Deus continue lhe abençoando, lhe ajudando, lhe dando vitória para você, que Ele tem lhe dado, você e sua família. Para nós é um prazer também, né, ter o senhor como pastor, o segundo presidente, né? E é uma honra. Que para você estar recebendo aqui, você não merece, mas Deus está lhe honrando porque Ele é misericordioso com Deus. Nós sabemos, né? E eu quero dizer aqui que eu amo muito vocês. Graças a Deus. Estou bem com você, muito bem. Fico feliz de saber que nós temos agora, né? Sempre tivemos, e agora Deus mandou para cá, para a Miranda do Norte. Este povo é um povo que nós vamos aprender muito.
Miranda do Norte. E continuamos só orando por vocês. Todos os pastores, que Deus abençoe, ajuda, da graça, vitória, que continue sendo esses homens fiel ao Senhor, que venha cada dia mais apacentar esse rebanho, que vai estar sendo preparado cada dia para ir morar no céu. E eu quero dizer aqui que já entregamos em nome da coordenação, da área 1, toda a coordenação, já entreguemos o nosso mínimo. Pelo seu apoio em nome do Projeto TV, nós também trouxemos o mínimo, não é mesmo? É o mínimo que a gente, pode trazer, mas em nome do projeto nós queremos também parabenizar e dizer que é uma bênção ter o Senhor conosco nessa equipe abençoada para trabalharmos juntos em prol a essas crianças. Que Deus abençoe cada dia mais. Isso é muito especial para nós, tá? Mesmo com os puxões de orelha, mesmo se eu fosse começar mais cedo, tá? Não é não? Como é que passou? Isso é bom se puxar o orelha. Viu, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Parabéns, meu pastor. Obrigado mesmo pelo carinho. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A gente falar do pastor Pedro é uma alegria, para todos nós. Eu sempre falo que os nossos pastores chegaram em tão pouco tempo, mas eu creio que toda a igreja tem o mesmo sentimento. A gente escuta de toda a igreja o que eu também tenho aqui guardado no meu coração. Que em tão pouco tempo vocês se tornaram muito especiais para a gente. E eu tenho certeza que Deus mandou para Miranda do Norte homens de Deus, homens para nos apacentar. E hoje meu coração se alegra em celebrar mais um ano do Senhor. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos anos. Eu tenho paz quando a missionária Mazinha fala assim: nós vamos jubilar em Miranda. Para a gente ter a certeza que vocês vão ficar aqui e a gente vai poder celebrar com vocês por muitos e muitos anos essa data tão especial. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero citar aqui para o Senhor. Livro de Salmos. Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Hoje é motivo de alegria para todos nós celebrar o seu aniversário. E eu quero dizer para todos vocês, para o Senhor e para todos vocês, que hoje é o seu aniversário, mas verdadeiramente quem ganhou o presente fomos nós, E eu vou falar igual o irmão. É o mínimo que a gente pode dar para o Senhor. Por todo o amor que a gente já tem pelo Senhor. Feliz aniversário, que Deus abençoe. Queridos, vamos ouvir também as filhas, Kailane e Cauene, também trazendo aqui uma palavra ao seu pai. Logo após a missionária Cleonice. Saudamos a todos, Papai Senhor. Nós queremos deixar uma passagem da Bíblia
esforçam para fazer a obra do mesmo com excelência, botando Deus como centro de sua vida e confiando nele, e sabendo que o Senhor guiará. Um homem alegre, cujo rosto brilha ao falar do amor de Cristo. Um homem que é submisso à sua liderança e exemplo aos seus liderados. Um homem de caráter reto, que se compromete em zelar da igreja como se fosse seu próprio corpo. Uma de suas características mais citadas é que eu mesmo é zeloso dos seus afazeres e pontual em suas chegadas. Mas hoje o meu foco não é falar do pastor, apesar de essa é a sua função, mas hoje a minha principal pauta é falar sobre o Pai. Falar do nosso Pai é falar de dedicação, pois vejo isso ao me dormir e acordar, onde mesmo me dar um beijo na testa e ao me acordar as coisas que eu mais gosto sobre a mesa. Falar do meu Pai é confiar em mim em algumas coisas, pois o mesmo me ensinou tudo o que eu sei, me ensinou que eu posso aprender um pouco sobre tudo. Me ensinou várias coisas, como apertar o freio só depois da embreagem, a nunca atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Me ensinou que um fio fácil dá choque e que a diferença entre pilotar uma moto e dirigir um carro é que o controle da mão dá para os pés. Mas o maior desses ensinamentos foi a nunca me desviar dos caminhos de Cristo e me fazer entender que sem Jesus eu não sou nada. Te amamos, Padre. Obrigada. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais este ano, mais um ano de vida do pastor Pedro. Mas eu, como a Cailane falou, eu não vou falar só do pastor, eu vou falar do Pedro Henrique, meu marido. Ele é um bonitão ali. Que Deus, pela sua misericórdia, nos juntou e nos enviou para fazer a obra do Senhor Jesus. O Pedro, ele é tudo isso aí que já foi falado. Eu sou grata a Deus porque para mim é o homem mais bonito, é o mais inteligente, para mim é o meu pregador, é meu amigo, meu amor, meu marido e é o meu pastor. E eu sou grata a Deus por tudo isso, Jesus juntou tudo e colocou ali nesse homem bonitão, e para a graça do Senhor Jesus é dele. Eu não vou falar muito das qualidades dele, porque a gente não faz propaganda do que a gente tem, Mas sou feliz do meu amor, que Deus continue te abençoando. Um dia eu disse que eu ia contigo até onde Jesus mandasse. Olha onde nós estamos. Olha, a gente tem que pensar no que fala. Te amo, que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue fazendo da nossa família mais que vencedor em Cristo Jesus, que Deus continue aumentando amor, carinho, atenção, respeito, e que a nossa família continue assim, grande, feliz. Amém. Te amo. Essas mulheres podem deixar o marido convencido, Pensando que é alguma coisa mesmo. Queridos, eu quero também rápido a palavra. Hoje eu peguei um sol causticante, um sol tremendo, e estava me dando calafrio. Mas eu quero também, nesse momento em que a igreja aqui representada celebra a Deus, a dispensação da sua graça sobre a vida do nosso companheiro, pastor Pedro Henrique. Em primeiro lugar, parabenizar
a área 2, como também a Igreja Assembleia de Deus de Miranda do Norte aqui representada, né? Está aqui toda, de certa forma, liderança, representando os departamentos, inclusive o tempo central, tá? Por essa expressão de fato, de afeto, de carinho, de amor, respeito e gratidão através dos mimos e mínimos que a ele fora doado, né? Cumprindo exatamente aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam, tá? Aqueles que verdadeiramente são ovelhas. Quando nós lemos Gálatas 6,6, a expressão diz: aquele que instruiu na palavra, reparta a sua fazenda. Outra linguagem diz: as coisas boas, né? Com aquele que o instrui, tá? E uma das funções sacerdotal é a pedagogia, é instruir, é educar, é guiar a ovelha de Deus ou de Cristo Jesus, os crentes com o ensinamento da palavra, o que eu acredito que o pastor Pedro tem feito com excelência, né? Então, como também quando lemos 1 Coríntios, se não estou equivocado, capítulo 9, precisamente, versículos 11, 12 e 13, onde o apóstolo Paulo fala exatamente disso. Aquele que vive do altar, ou aquele que ministra do altar, deve viver do altar. Quando o ministro do Evangelho ministra coisas espirituais, né? Os mistérios de Deus sobre a vida da a igreja retribui com aquilo que Paulo chama de bens materiais ou coisas materiais, que é exatamente isso que os irmãos estão fazendo, né? Ministrando na vida do pastor Pedro, né? Coisas que são necessárias para que ele tenha uma vida de fato abençoada, suas necessidades supridas e assim se sinta amado pela igreja. Então, parabéns para vocês, e Deus continue abençoando, tá? E na certeza de fazendo assim, receberão de Deus a recompensa. A palavra ao pastor Pedro está em Hebreus capítulo 5, versículo 1 e precisamente versículo 4, quando o escritor dos Hebreus, tá, trata exatamente da vocação sacerdotal, da chamada sacerdotal, tá, que se constitui na vida do homem o maior privilégio. Alguém pode entender que é ser prefeito, até mesmo vereador, né? Um deputado, um senador, um presidente da república, ou ministro de coisa qualquer aí. Mas não existe de fato um privilégio maior. No versículo 1, o escritor diz assim: todo homem, né? Ou todo sacerdote são homens escolhidos por Deus para ser representante de um povo, né, diante de Deus, e assim oferecer sacrifício. Existe privilégio maior do que esse, pastor Pedro, né? Ouvindo a Leonice dizendo que está disposta a ir para onde Deus mandar. Não existe de fato coisa mais excelente do que de fato ser separado por Deus para o santo ministério. Versículo 4 diz assim: ninguém toma para si mesmo
esta honra por si mesmo, a não ser aqueles que por Deus é vocacionado. Chamada, separação, vocação. Então, de fato, amados irmãos, existem muitos homens aí que foram separados, mas não foram separados por Deus, muito menos vocacionados por Deus. Nós podemos ver isso na vida do pastor Pedro, inclusive nesse momento em que os nossos irmãos não apenas trazem o mínimo e o mínimo, mas também se expressa reconhecendo de fato a vocação, né, a qual Deus o vocacionou, que é ser pastor de ovelhas, ensinador, guia espiritual. Que Deus continue abençoando o nobre companheiro pastor Pedro. Não vai ser o mínimo e nem o mínimo, vai ser marca-bíblia, mas eu ainda vou esperar chegar o dinheiro. Me aguarde. Mais uma salva de palmas ao pastor Pedro, meus amados. Deus abençoe muito. Com ele o microfone. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero ser breve, né? Já ouvindo aqui a palavra da missionária, não demora. Mas muito bem. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade ímpar, sublime, singela em minha vida, da minha família. E eu quero deixar o texto que está em Daniel, capítulo 12, versículo 13, depois Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 5. Daniel 12, 13 diz: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. E diante desse texto, a gente louva a Deus pela posição que Deus nos colocou, tem nos honrado, tem nos dado a graça de estar à frente desta área. Mas antes de tudo, para nós estarmos aqui, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que viu em nós a chamada de Deus, nos levou ao santo ministério, nos apresentou, e juntamente com a irmã Mazinha, o nome dos nossos pais biológicos é Luiz da Silva e Maria José Lima. Mas desde que nós desligamos o cordão umbilical, nós temos tido o pastor Edmilson e a irmã Mazinha como os nossos pais, nossos tutores, conselheiros e, acima de tudo, o respeito que nós temos por esta família, por este casal. E eu costumo dizer que nós trazemos uma bagagem e que nós queremos e iremos honrar até os últimos dias da nossa vida sobre a face desta terra. A área 25, que nos enviou ao campo missionário, na pessoa do nosso pastor Fábio Ribeiro, ao pastor Edmilson, honrar como pais ministerial, e também a nossa Magna Seatema, aonde nos otorgou este santo ministério, e também a minha família, pois a minha família ela é a minha base, pois todas as igrejas que nós passamos, graças a Deus somos bem sucedidos, porque a minha primeira igreja, que é a minha família, somos bem sucedidos para a glória do nome do Senhor. E a minha família é a minha base, o meu porto seguro, aonde nós choramos juntos, nos alegramos juntos e celebramos a Deus juntos para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Quero deixar os meus agradecimentos também e louvar a Deus pela vida do pastor Jordani Carvalho, coordenador da área 1, a sua família,
Quero louvar a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, coordenador da Secretaria de Missões, e a sua família. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Francisco Castias, que amanhã oficialmente estará assumindo a área 6, e aproveitamos o ensejo para convocar todos os irmãos para estarmos ali na congregação Monte Hebron. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Adilton Orelli. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Adilton, dirigente do Templo Central, e a sua família. Deus abençoe. Na pessoa dos dirigentes, o irmão Cícero, o irmão Jarbas, o irmão Branco e o irmão Cesário, que até agora compõem a área 2, na pessoa do irmão Francisco, congregação Monte Sinai. O nosso muito obrigado por aqueles que fizeram por detrás das cortinas tudo isso que está acontecendo hoje aqui. E eu quero citar aqui 3 irmãs representando aqueles que direta e indiretamente contribuíram para esse trabalho. Louvar a Deus pela vida da irmã Beth, pela vida da irmã Eliane e pela vida da irmã Rosinda. Isso, hoje eu errei. Deus abençoe poderosamente as minhas irmãs. Eu sei que vocês se esforçaram e ainda vão se esforçar, que ainda não terminou, né? Deus abençoe a todos. Na banda Cantares, na pessoa da irmã Márcia, Deus abençoe os meus amados irmãos, na pessoa do irmão Carlos, a mocidade, a Umadimi, irmão Júnior, irmã Lana. Deus abençoe poderosamente para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na mídia, na pessoa do irmão Alberto, inclusive, pastor, você está apresentando o parlamento aí, que vinha hoje chique, né? Deus abençoe, pois através desta equipe que ainda está em ascensão, que faz com que o Evangelho chegue aonde nós não consigamos chegar fisicamente, mas as pessoas têm acompanhado, têm se inscrevido. Inclusive nós já temos visualizações aí que já está ultrapassando as 3.000 visualizações. Glória a Deus. Uma salva de palmas para essa equipe. Deus abençoe os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus aqui, os meus familiares, a Nilma, cadê? Isso, Isa, Cláudio, que é o esposo da Isa, os seus filhos, Cauã, Cainã, Thomas. Isso, é só esse, se vier hoje. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. A minha esposa, a missionária Donice, a missionária Donice, meus irmãos, ela, não vou dizer que foi, mas quando eu me reporto a ela, a minha alma se enche de júbilo, porque ela é que nós compartilhamos os nossos momentos difíceis. Eu sei que nós somos fechadões assim mesmo, mas já são 21 anos. Nos conhecemos no dia 10 de dia 12 de abril de 2004. E o primeiro beijo rolou às 16 horas e alguns minutos. Às vezes alguém disse papai, as meninas disseram assim: papai, o senhor é bom de data. É porque momentos especiais não tem como nós esquecermos. E esse beijo que ela me deu da Glorinha me fez lembrar há 21 anos atrás. Glória a Deus. Então essa mulher, ela é especial para mim. E eu disse para ela: nós iremos até o fim. Glória a Deus. E eu peço à igreja uma salva de palmas à minha esposa. Eu até poderia dizer aquele texto que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, né, irmã Marcela?
Graças a Deus. Então vem cá. Deixa eu te aproveitar e dar mais um cheiro aqui. Glória a Deus. Meus amados, aqueles que contribuíram direto e indiretamente, irmão Ítalo, cadê o Ítalo? Deus abençoe o nosso irmão Ítalo, a irmã Nara, este casal que sempre que nós precisamos na questão do som, eles sempre estão dispostos a estar contribuindo com esta igreja, e já aproveitaram o cedo para convidá-los para no dia 10, quinta-feira da próxima semana, nós estarmos aqui ao ar livre, em uma grande cruzada, para nós estarmos glorificando o nome de Jesus e proclamando o Santo Evangelho. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esqueci alguém? Departamento Infantil disse, mocidade, adolescentes, senhoras e senhores. Deus abençoe, em nome de Jesus. E o projeto BTV. Deus abençoe. Queridos, vamos ficar em pé. Amanhã, após o nosso companheiro, nós vamos ficar cheio de família, e como chamamos, oficialização da mais nova área 6, tá? Subsede congregação Monte Oré. Amém, amado? Tá? E o som aí é só levar aqui a banda, viu, Pedro? Som. Ok? Vamos apresentar aqui a farda da mídia, né? Da congregação da área da área. Tio TV, Eterno Senhor, te apresentamos neste momento, ó Deus, esta equipe e este fardamento, ó Deus, cujo objetivo é, ó Deus, a expansão do teu reino, a glória do teu nome, salvação de vidas e aperfeiçoamento dos santos, e os teus filhos, meu Senhor, que procuram fazer o melhor, achem graça diante de ti, e tudo aquilo que tem investido, Senhor, para melhor representar a tua obra, seja recompensado em suas vidas. Obrigado pela vida dos teus filhos, que aqui estão celebrando, Senhor, a passagem de aniversário do pastor Pedro. Seja sobre cada um dos teus filhos a tua abundante graça, no poderoso nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Ou também sobre o aniversário. Ok. Irmãos, por favor, os irmãos ainda, quem sair, leve a cadeira e coloque